Boa tarde, meu nome é Ivan, dando continuidade aí a mais um vídeo das nossas aulas sobre proporcionalidade para quem está aí na primeira série do ensino médio na rede estadual, tá joia? Então vamos lá para a atividade 5, tá? Ela está lá na página 8. Existe uma situação aqui que o caderninho traz e eu estou trazendo uma questão parecida para a gente estar resolvendo aqui na lousa, para vocês tentarem aí em casa, né, com os valores que a apostila ela traz, tá? Então eu vou ler a pergunta, que a pergunta vale aqui para a mesma situação, e aí vamos pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo, tá, nessa atividade aí. Então ela fala o seguinte: a tabela abaixo representa alguns valores de uma função na qual T corresponde à temperatura na cidade do Rio de Janeiro em graus Celsius e H são as horas passadas no decorrer de um dia, tá? Analisando os dados da tabela, constatou-se que a temperatura aumentou mais. Aí tem as alternativas lá, eu com os meus valores, né? Então ficou um pouquinho diferente. Aqui são as horas do dia, então meio-dia, 15 horas e 20 horas. Quais foram as temperaturas nesses horários? 20 graus Celsius, 25 e 28, tá? Então vamos pensar aqui se existe proporcionalidade, tá? E aí qual tipo de proporcionalidade é, tá? Na matemática a gente tem que ver tudo aí com muita calma para não correr o risco aí de interpretar, fazer uma má interpretação, tá joia? Então vamos lá. Aí nas minhas alternativas seria de 12 horas a 15, 15 a 20. E eu quero que você olhe mais aqui com maior atenção para a alternativa C. Ela fala o seguinte: aumentou na mesma proporção entre os intervalos. Então olha aqui o que ela está falando. Na mesma proporção entre os intervalos, tá? Então eu não vou analisar os valores aqui como eu fazia nas atividades anteriores. Eu vou analisar o intervalo, se os intervalos estão aumentando na mesma proporção, tá? Então ela vem trazer aí com uma cara diferente do que a gente está acostumado, tá? Então vamos analisar e fazer aquela pergunta, né? Se a relação é direta ou se a relação pode ser inversa, tá? Então vamos olhar aqui. As horas estão aumentando? Então a hora está aumentando. Vou colocar uma setinha aqui que ela está aumentando. E a temperatura aqui está aumentando? Também está aumentando. Então quando eu tenho duas grandezas, né? Porque o estudo de proporcionalidade é a análise aí da relação entre duas grandezas, né? Ou mais, mas no nosso caso estamos estudando duas. E se uma aumenta, a outra também aumentar, a gente fala que pode haver uma relação de proporcionalidade direta, tá? Então vou colocar aqui, ó, pode ser direta. Para ser uma relação direta, o que eu tenho que fazer? Dividir uma grandeza pela outra e tem que dar sempre o mesmo valorzinho K, né? Lembra aí do vídeo anterior quando a gente fez a atividade 4. Então é isso que a gente vai fazer. Só que tem uma diferença. Antes a gente não fazia aqui a cada valor, agora não. Olha o que ele fala assim, ó, entre os intervalos. Então eu vou verificar quanto variou em cada intervalo para mim fazer aí essa divisão, tá? Então eu vou colocar aqui quem são os intervalos. Então eu tenho aqui o primeiro intervalo, ó, de 12 a 15. Variou quantas horas, tá? Vou colocar aqui, ó, intervalos. Primeiro intervalo. Variou de 12 a 15. Então 12, 13, 14 e 15. Variou 3. Tá? E aí vamos fazer o outro aqui. Quanto foi a temperatura? De 20 a 25. Então 20 para 25, 21, 22, 23, 24, 25. Tá? Variou aí 5. Então essa divisão vai dar um valorzinho K aqui. Será que vai dar o mesmo valor aqui no segundo intervalo? Vamos ver quanto variou o segundo intervalo. 15.
16, 17, 18, 19, 20. Variou 5 a horas. Dividido pela temperatura, né? Uma grandeza dividido pela outra. Se eu fiz aqui horas dividido pela temperatura, eu tenho que manter a mesma relação. Horas dividido por temperatura. Então, quanto variou aqui na hora? 5. Quanto variou na temperatura? 25, 26, 27, 28. Variou 3. Só de olhar para esses resultados, vocês acham que vai dar o mesmo valor K? Ó, 3 dividido por 5 é o mesmo que 5 dividido por 3? Eu acho que não, né? Então a gente já vai ver aqui que esse vai dar um valor K diferente e aqui vai dar um valor K diferente. O que me levou a fazer o exercício dessa maneira? Porque eu poderia olhar aí com outro olhar, né? Uma outra maneira. Mas o que me levou a resolver o exercício da maneira foi essa alternativa, ó. Aumento na mesma proporção entre os intervalos. Então o que ele perguntou? Se existe a proporcionalidade dentro dos intervalos. No primeiro intervalo, que seria esse aqui, eu tenho uma variação da hora e uma variação da temperatura. E aqui no segundo intervalo eu tenho uma variação da hora e uma variação da temperatura. As variações são diferentes. É por isso que eu tenho que olhar esse resultado K, se vai ser igual. Vamos aí fazer essa continha rapidinho para ver se o vídeo aí não fica muito longo. Então, ó, no primeiro 3 dividido por 5, eu tenho que o 3 é menor, certo? Então, vou pôr um 0, a vírgula, aumentar o 0. 30 dividido por 5 tem na tabuada o 5. Então, 6. 6 vezes 5, 30. Então, esse meu valor K aqui é de 0,6. Agora, vamos ver essa. 5 dividido por 3 tem o 5, né? 5 dá, cabe dentro, 3 cabe dentro do 5, né? Então cabe uma única vez. 1 vezes 3, 3. Sobra 2, 2. Para dividir por 3 não dá, põe a vírgula. 20 para 3, 6 vezes 3, 18. Aí sobra 2 de novo, vai dar 6, vai dar uma dízima periódica. Então tem aqui 1,66. Então o que posso ver aqui? Que pela alternativa C já não é ela. Por quê? Para ser ela, tinha que as duas estar variando na mesma proporção, tá? Então não ocorreu. Eu tenho essa proporção aqui e tenho essa proporção aqui. Agora a pergunta, qual aí, né? Qual é, vamos dizer assim, a pergunta era, né? Analisando os dados da tabela, constatou-se que a temperatura aumentou mais aonde? Então, se a gente pode ver o seguinte, ó, aqui deu um intervalo menor de horas e aumentou 5 a temperatura. Aqui deu um intervalo maior de horas e variou 3 a temperatura, tá? Logo, no nosso primeiro intervalo aqui, ó, eu tive um aumento maior da temperatura. Por quê? Variou menos horas, tá? Para mais temperatura, tá joia? Esse valor aqui, professor, posso olhar esse valor, se esse fosse positivo ou negativo? Eu não consigo olhar aqui. Se eu olhar aqui, eu posso me enganar, tá joia? A menos que eu tivesse invertido aqui a ordem, né? Em vez de colocado horas, ter colocado temperatura sobre horas, aí eu poderia vir para o valor que é positivo, tá? Mas eu fiz aqui de propósito para vocês verem, tá? Que dependendo da situação, eu aprender a fazer a leitura para não olhar apenas para o resultado e tá errando o exercício, tá? Porque nem sempre a gente vai fazer a escolha correta de fazer a grandeza dividindo pela outra, tá joia? Mas eu poderia sim colocar a temperatura por hora e aí olhar para o valor aqui que me traz um valor positivo dessa constante K. Ou seja, se ela fosse maior, né, a que fosse maior que a outra, seria a variável, seria um intervalo que aumentou mais a temperatura, tá? Então, eu colocaria essa temperatura em cima, em vez aqui da horas, tá? Mas eu fiz de propósito para a gente estar debatendo sobre esse assunto, tá joia? Então, agora tentem fazer aí a atividade 5 do caderno e
vamos aí pro próximo vídeo. Falou, abraço!